Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Pepinha Podcast e hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa fantástica, né? Nosso amigo Preto Rezende, que estará aqui conosco hoje partilhando sobre a vida dele, partilhando sobre a história dele aqui dentro de Planaltina, que é uma história sensacional, né, pai? Aqui dentro de Planaltina não, é Distrito Federal, Brasil, Preto Rezende, um irmão que Deus me deu, carinho enorme, porque falar desse cara é fora do comum, meu. Tá chovendo molhado, né? Tá chovendo molhado, pelo amor de Deus. Mas né? antes de começar, a gente queria primeiro fazer nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, né, Preto? 389 Burger, né? A Lena Salgados, que traz o nosso lanchinho aqui toda vez que a gente vem gravar. Também queria agradecer também ao Severo Barbecue. Também Supermercado São Luís. Também é um parceirão nosso, uma pessoa fantástica. E também agora estamos divulgando a Via Sacra, né? Grupo Via Sacra ao vivo de Planaltina. Grupo de teatro. Centro Manso, 35 anos. 35 anos, né, Preto? Isso. Mini Teatro, Lieta de Ló. Sambia Sport Bar. Mais algum? Severo Barbecue. Severo. É isso. Então, assim, agradecer cada uma dessas pessoas que fazem esse podcast acontecer, né? E também agradecer novamente ao Preto, né? Que está aqui conosco para bater esse papo fantástico. Eu não posso de deixar de falar da 4 Estações. Verdade. Tá? Nova Parceira nova. É a nova aquisição A agora. nova aquisição com a caneca caneca. do Pepinha e do 4 Estações personalizados. Preto Rezende. Por que Preto Rezende? Porque preto. É isso? Para começar, por que preto? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, né? Assim, eu estou muito agradecido. Então, vamos bater esse papo aqui, eu espero que seja proveitoso para todos nós. O nome Preto Rezende, ele surgiu da seguinte maneira, vamos voltar antes da capital, da construção da capital. Que bom. Meu pai e minha mãe, meu pai veio de Goiás, minha mãe veio de Minas, e antes da construção da capital, e aqui me fizeram. Eu fui feito em Planaltina. Só que teve complicações, né? E aí minha mãe foi transferida para Formosa. E eu nasci lá em Formosa, com cordão umbilical, enrolado e tal, todo roxo e tal, né? E aí, nessa coisa do médico, meu pai no corredor, né? E aí, meu pai, mas ele tá escuro, tá preto, né? Eu falei, não, ele tá morrendo, né? Então, era toda essa questão, né? E, a partir... Quando eu melhorei, tive alta, eu e minha mãe voltamos para Planaltina, que é aqui a gente morava, né? E, assim, tenho alguns irmãos, né? 2 irmãos e 2 irmãs, e todos nós temos o nome de Vicente, né? Meu nome é José Vicente Rezende Cardoso. E meu irmão chama Vicente Cardoso, José Cardoso, o outro é Elias Vicente Cardoso. Como meu avô chamava Cardoso, como o outro meu avô chamava José e tal. Então, como eu nasci dia de São José, dia 19 de março de 1959, um ano antes da inauguração de Brasília, eu me sinto planaltinense. Eu fui feito aqui, né? Raiz. Eu só tive essa complicação lá. Então, assim, surgiu dessa questão por eu ser também o mais moreno da minha família, né? De meu pai sempre me chamando de preto e tal. É um nome que eu gosto tanto, que quando eu me formei na faculdade do Cina de Moraes, na qual eu tive o privilégio de ser aluno da própria Ducina durante 3 anos, né? Somos 12 atores aqui no Distrito Federal que teve esse privilégio de tê-la por tanto tempo, né? Alguns tiveram 6 meses, outros no máximo 1 ano e tal, mas nós não. E que privilégio, hein? Nós tivemos o privilégio, exatamente, de tê-la como mestra, né? Condutora, assim, durante 3 anos. E na hora de formar e de escolher o nome artístico, né?
A Dulcina até sugeriu para que eu colocasse Vicente Cardoso e tal. Falei, é muito forte, eu não sou tão forte assim, né? Eu sou mais, né? Eu prefiro o Preto e o Rezende, que é mais suave. Mas foi mais um nome que artístico. marcou tanto, né? E como marca, E né? Eu marcou. acho assim, o nome artístico, não chamo de apelido, né? Mas aí no seu caso não foi apelido, foi nome artístico mesmo. Aham. O meu caso do Pepa também, ele não é apelido. O meu caso também foi nome artístico, né? Foi justamente para colocar o nome artístico, entendeu? Em matéria da mesma origem sua, das artes cênicas. Mas assim, quando Entendeu? começa o teatro, né? É isso. Mas é- Então tá aí, gente, você só passa a conhecer o porquê. O porquê do Preto Rezende. A gente tava até conversando aqui antes, a gente até perguntava. Acho que muita gente tem essa curiosidade. Muita gente pergunta pra Algumas você, né? pessoas me chamam assim, José Vicente. Eu, quem é José Vicente? José Vicente, seu Elias Vicente, né? Preto Rezende, meu amigo. Teatro, arte cênica no Distrito Federal, né? Seu nome está marcado na história Ah, mesmo. do Distrito Federal, né? Eu lembro de quando eu cheguei aqui no Distrito Federal, né? Vindo da minha cidadezinha, e lá eu fazia teatro na minha cidade, no interior da Bahia. E quando eu chegava assim, a gente, quem faz teatro aqui? As pessoas só falavam, Preto Rezende. Preto Rezende. Olha a referência que você é para muita gente. Eu sei que eu vou me emocionar muito hoje aqui nesse Ele bate-papo. vai. Porque eu tô falando do irmão. A gente, quando a gente tava, quando eu pensei, eu já falei, gente, meu pai, esse podcast ele vai chorar. É porque eu vou me emocionar muito, porque é o seguinte, tem duas pessoas que confiaram em mim, assim que eu cheguei no Distrito Federal. Eu cheguei em 1987, eu entrei na Via Sacra, só para você ter uma ideia, Pedro, em outubro de 88, eu entrei fora do período Via Sacra. Geralmente a pessoa entra no calor da Via Sacra. Eu entrei em 88 na Via Sacra. 88. Já namorava com a Cida. E ela estudava no Centrão, né? E aí, quando foi a Via Sacra de 1989, tá? Aí passamos a nos conhecer melhor. 1989. Eu lembro como hoje o acolhimento que eu tive seu e do Berdan. Lembro como hoje, né? Um momento em que estamos fazendo um cenário, o Jorivê fazendo um cenário da Santa Ceia, que era um painelzão. Não sei se aconteceu que o Jorivê foi e largou. Quando era na frente da igreja ainda, né? Não, era no Galpão, na Avenida Independência. E aí, eu e Paulo Curado fomos para dentro e fizemos o cenário. E ali veio um desafio, a confiança da gente tocar a parte cenográfica. A Via Sacra, quando foi criada Objeto de Cena. Aham. E hoje, eu falando com Elias hoje, seu irmão, né? E a gente falando, ele falou assim, Pepa, o Nano Silveira trabalhou contigo? Eu falei, o Nano Silveira foi o primeiro meu vice-coordenador dentro da Via Sacra. Primeiro vice-coordenador meu de Objeto de Cena foi Nano Silveira, 1989, uma formação top demais naquela época, só adolescentes, né? E gente que eu nunca pensei que entraria na Via Sacra, como por exemplo seu tio Laí Donizete, Laí Rezende, né? Que foi daquela época e foi dali que começamos isso aqui. Então, assim, eu tenho muito, mas muito, e aí depois do desenrolar, você mesmo conta, mas eu tenho muito que agradecer o acolhimento, naquele momento foi muito importante para mim. Muito importante para a minha vida. Foram as primeiras pessoas que dentro do Distrito Federal me deram uma responsabilidade assim fora do comum. Ô, Pepa, eu fico emocionado em ouvi-lo falando. Eu já assim, falei isso em sabe? outros momentos, sabe? Mas assim, o acolhimento, quando a gente recebe, tem essa gratidão, né? Ela se torna um elo maior
um elo maior, né? Porque se passa que quando você está de braços abertos para qualquer pessoa, né? Como a Via Sacra esteve aberta para mim, né? Quando eu ainda estava na faculdade, a Via Sacra já existia 12 anos, e aí também pelo Berdan, pelo professor Mário César, Dona Imelda, o convite chegou para poder estar fazendo parte, né? Eu até, a princípio, relutei, porque eu falei, olha, ainda estou terminando a faculdade, 1985. Mas eu vou lá para ver como é que é, né? Aí foram chamadas algumas pessoas para poder ter esse primeiro contato, né? Eu lembro que o Zelei foi chamado nessa época para poder ver a parte de maquiagem e tal. A Cláudia Andrade, que era musicista, né? Que é musicista, professora da Secretaria de Educação. Esse período de 85 foi esse período que veio trazer um pouco mais de profissionalização para a Via Sacra, né? Foram 4 ou 5 pessoas só que foram chamadas, né? Porque o grupo ele tinha assim um quantitativo. Tinha o Ita, né, também? O quantitativo era de uns 350 pessoas no grupo só. Caramba. E aí iam chamando, né? Assim, aí chamaram esses 5 e nós começamos a ter esse primeiro contato. Então nós fomos bem recebidos, né? E assim, eu até achava assim que a Via Sacra merecia um olhar mais técnico, né? E tanto foi que em 86, eu já estava formado e tal, e as coordenações falaram assim, não, vamos deixar para você tomar conta da parte de direção, né? De encenação, né? Aí eu falei assim, vamos, né? Vamos com calma, eu estou me formando para ser ator, né? Em 85 eu me formei para ser ator, né? E direção eu estou tentando fazer, porque eu tenho algumas matérias que eu queria complementar, porque eu fazia também a licenciatura, né, na faculdade. E aí falaram, não, tá aqui ó, esse tanto de gente, né, vamos embora lá, não sei o quê. Tá? Eu falei, mas como é que a gente faz para poder dirigir tanta gente assim? Não tem nenhum microfone, nem nada, no berro mesmo, vamos embora no berro, né? E a gente começou esse trabalho dentro da Via Sacra, no morro principalmente, fazendo isso, chamando as pessoas, vamos estudar essa parte, vamos ver o que melhor encaixa em determinadas coisas, e começamos a fazer assim, trazer essa parte da tecnologia para dentro do grupo, né? E aí esse acolhimento, eu falei, não vai dar certo, né? Não vai dar certo você, o choque de coisas, você vem de uma faculdade que e aí você vai para um grupo de comunidade, um grupo popular, que não tem a experiência técnica, o amador né? mesmo. E aí você fala, vai ter um choque e tal. E não é que o trem dá certo, né? E aí é justamente por isso. Essa transformação, né? Justamente por isso, por esse acolhimento. Você entendeu? As pessoas... muito disso. Isso, me acolheram e viram, né, determinados assuntos que poderíamos tratar, né, dentro da coisa sem ter assim, grandes embates. Né? Então foi muito legal. Eu tô na Via Sacra tem 36 anos, né? Fez esse ano. Então, assim, se eu fosse pensar só pela parte do teatro, coisa, eu já tinha caído fora, né? Eu tô com 33, né? Exatamente. 33, uma coisa bem... Então você entrou depois, 3 anos depois. 3 anos depois, né? Só que eu fui muito para a área, cenográfica, né? Que eu costumo dizer o seguinte, eu nem gosto de chamar de cenografia. Dentro da Via Sacra eu nem gosto, há um saudosismo tão grande que eu não gosto de chamar. Eu ainda gosto de ser chamado, da gente chamar como era a primeira equipe, objetos de cenas. Né?
Era a gente que cuidava dos cenários, aquela coisa De toda. tudo, né, Pepa? De tudo, assim, Um lugar que marcou muito, muito mesmo, né? Foi o galpão da feira. A Casa da Cultura. A Casa da Cultura, que antes ainda era só o galpão. Isso. Né? Antes não era nem Casa da Cultura ainda. Ali a Casa da Cultura veio para a década de 90, né? Foi 2 de março de 1900. Eu sou bom de data, sabe? Sim. 2 de março de 1990. A gente pediu em Foi 89. a cultura, né? A gente pediu em 89, né? Quem era administradora era a professora Selma, Sim. no governo do Joaquim Roriz. Roriz. Aí nós pedimos dentro de um eles chamavam de governo itinerante, né? Onde ouviam a comunidade, as reivindicações No e ginásio tal. múltiplas funções, essa Isso. reunião. Aí, o que aconteceu? A professora Laís Aderno, né, que era a secretária da parte de cultura e tal, ela foi questionada, porque uma cidade como Planaltino não tinha um espaço onde pudesse fazer, desenvolver, fomentar e produzir né, e mostrar. Então o governador chamou a secretária e falou, olha, atende esse pedido aqui. Nós estivemos à frente, né, segundo a professora Selma Mundim, ela fez um jogo muito bom assim de falar assim, olha, fala o que é da parte da cultura, mas não esquece de pedir algo. Uhum. Né? Então a gente pediu expertise, e tal, né? expertise, né? E aí nós pedimos em 89, quando foi 90. Em novembro, dia 2 de março de 1990, eles disseram, alegaram que não tinha dinheiro para comprar uma casa ou algo, né? Mas que poderiam ceder essa parte que era da SAB, antiga SAB, para poder a gente desenvolver toda a parte cultural. E lá nós fizemos tudo isso. Fizemos Via Sacra, Festa do Divino, exposições, feira de música. Apresentações de peças de teatro. Exato, o tempo inteiro, né, Pepe? Ali era muito era muito efervescente, né? Aí veio juntar todo esse grupo Natal Lua Nova, que coordenou a parte da feira de música, o Maurício Galdino, né? Assim, várias pessoas. Mas isso aí já foi outro momento. Foi um momento que nós trabalhamos juntos, né? De 95. Isso. Uma parte de 95. Tá? Só que dentro da sua história, não vou passar para 95 agora não. De hoje o tri vai dar, viu? Pode preparar esse podcast assim, porque. Nós temos a noite inteira. Porque assim, aí todo mundo de Planaltina hoje olha pro Preto, vê Preto é referência cultural desde Planaltina, teatro, ator, tudo mais. Eu vejo no Distrito Federal. Não, mas eu vejo, eu Pepa. Mas assim, quando a gente fala assim, aqui dentro, a gente olha pra dentro do Planaltina e a gente pede uma referência cultural dentro do Planaltina, todo mundo vai virar e falar Preto Resende. Isso aí é quase unanimidade. Que bom que essa geração aqui conhece. Então assim, eu queria saber, de onde vem esse interesse de você, de fazer teatro, né? Você formar como ator e tudo mais, você falou, me formei como ator, né? Da onde é que veio? Da onde é que veio esse interesse? Porque não é uma coisa do nada, assim, que na escola pública, né, eu sempre fui aluno de escola pública. Lá no primário, eu já demonstrava, né, meu interesse por determinadas coisas, principalmente naquelas partes que a gente tinha de horas, momentos culturais, dentro né? Então, assim, eu lembro que eu era pequeno, né? Meu pai, marceneiro, um dos primeiros marceneiros, né? Grande. Conheci Seu Ló. Conheci seu Ló. Além de grande marceneiro, ele também era um coração maravilhoso e ele fazia caixões. E acolhedor, né? viu? Fazia caixões. E tinha um lado muito humano nele de fazer caixões, principalmente para quem não tinha condições, né? E eu achava isso o máximo. Então, assim, ele tinha dentro lá da oficina dele um armário onde tinha geralmente panos, galões e tal, taxinhas e tal, né? Que ele fazia a armação, depois vinha cobrindo com coisas. E eu ajudava, né? Desde pequeno, sempre ajudei, sempre. E aí eu lembro que a gente estava num desses momentos na escola, né? E ia ter
um momento lá do 7 de setembro, sei lá, uma data específica, né, comemorativa, né? E aí me escolheram para ser o Dom Pedro, parece, e tal. Eu falei, mas Dom Pedro tem que ter uma capinha, né? E a gente sempre tem, a gente sempre teve assim, a gente não era pessoa que tinha posses, né? A gente era pessoa pobre. E aí eu falei para minha mãe, tem que fazer uma capinha, não sei o quê. Ela, esse mês está meio complicado e tal, né? Aí eu falei assim, vamos pegar um pano lá do caixão do meu pai para poder fazer capinha. Vou pegar o pano do caixão e fazer a capa. Aí minha mãe falou assim, ei, mas você não tem jeito, né? vamos lá pegar, mãe, e tal. E aí, né, pegou, gente, um paninho lá e tal, aí ela fez e tal, eu fui, né, deu grito lá, independência, morte, pronto, com a capinha de caixão. Dali surgiu E aí, sempre que acontecia as coisas, né, na escola, eu era chamado e tal. E quando eu passei para o ginásio, eu tive uma influência muito grande de uma pessoa assim que eu sinto o maior orgulho de falar assim, eu fui aluno desse cara, que é o professor Vicente Lobo, pai do nosso amigo Anísio Lobo. Né? O professor Vicente Lobo, com todo o respeito que eu tenho por ele, era uma pessoa rígida, né? Ele era professor de português, de comunicação, me fez escrever 1000 vezes uso com S, porque eu escrevi uma vez no caderno, uso com Z. E ele me fez escrever 1000 vezes, né? E como ele também chamava Vicente, né, ele me chamava de Xará. Mas Xará, como é que você escreve uso com Z? Você vai escrever 1000 vezes. E eu fiz, né? Deu uma esbarrada aqui. E aí, nessa história, o professor Vicente fez uma oficina na antiga Secretaria Fundação Cultural. E aí, saiu de Planaltina, fui lá, fez esse curso de acho que um mês e tal, e voltou assim, já empolgado, né? Aí ele dava aula de português. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma novidade. Eu passei, assim, todo o jeito dele, né? Eu passei um aprendizado muito importante esse período e eu queria aplicar com vocês. Vocês se importam? Aí a gente, não, o que é? Ele falou assim, teatro. Cara. Eu aprendi teatro e tal, então né, eu quero passar o que eu aprendi, os exercícios, não sei o quê. E nós começamos, chamou minha turma, né? E minha turma era enorme, né? Até tivemos pessoas que depois, né, foram para outras áreas e tal, mas isso ficou bem marcado, né? Então o professor Vicente pegou, nós vamos fazer uma adaptação da peça Espinha de Peixe. Quem está dentro? Aí foi aquele alvoroço na escola e tal. E eu fui um dos selecionados para poder estar, né? Então nós fizemos isso e tal, apresentamos na escola, apresentamos para as turmas, apresentamos para as outras escolas, fomos convidados para apresentar no plano piloto, coisa que a gente não saía de Planaltina, né? A gente não saía de Planaltina. Que ano foi isso? Isso deve ser 73, 74, 1973, 74. Era distante demais, então o ônibus, né, era uma viagem, a gente tinha que tomar até aquele remédio para mim, para não vomitar, passar mal. Eu fiz isso muito. A gente passava mal, porque era muito longe e tal. E aí, dessa história toda, eu devo a ele esse gosto pelo teatro, né, essa vontade de fazer teatro. E um belo dia, depois de muitos anos e tal, eu já estava me formado, né? Eu já estava me formado, eu estava formado, e aí encontrei num ônibus dentro da W3, né? Assim, eu não via há muito tempo, ele com o seu chapéuzinho, e aí eu falei, professor Vicente, ele, Xará! Aí ele falou assim,
o que você anda fazendo? Eu falei, professor, eu tenho uma novidade para o senhor. Ele, o que foi? O ônibus indo na W3, né? Ele virou e falou assim, o que foi? Fala. Eu falei assim, eu posso dizer para o senhor que hoje eu sou um ator profissional. Eu me formei. Aí, olha só, ele levantou de onde ele estava sentado, né? Me deu um abraço e joelhou e falou assim, graças a Deus, um! E que um, hein? Oh, nossa, aquilo me deu uma sensação assim de empoderamento, né? Empoderamento, né? É porque é uma referência que você teve e reconhecer, né? É tipo assim, a injeção dele, depois eu tive a experiência do contato dos 3 anos com a Dulcina, né? E assim, de tecnicamente ter todo o respeito, o compromisso com o teatro, né? A questão da profissão mesmo. Então, assim, foi muito legal, muito legal. Depois eu tive outras oportunidades de fazer alguns cursos, oficinas, né? Com Antunes Filho, que foi um dos maiores diretores de teatro do Brasil, né? Tem que ter esse pontapé inicial, tem que ter esse incentivador. Aquele incentivador, eu lembro, pessoa que... eu cheguei até a comentar uma vez, eu fiz minha primeira peça teatral com 11 anos de idade. O cara que me incentivou na minha cidade pequena, tinha um cara chamado Judário da Rocha, Chinha, né? Saí da cidade e cidade grande, né? Foi para Salvador, para outras cidades, e chegou com a novidade de artes cênicas na praça, O Milagre, o nome da peça. E eu fazia um personagem criança e depois vinha o adulto, né? 11 anos de idade. Então, sempre vai ter alguém ali que está te motivando, te incentivando, né? E aí é onde entra toda essa história. Vamos lá? Lá em casa tem essa veia cultural, né? De teatro mais. Só que eu não puxei tanto pra esse lado. Quem puxou foi mais a Raíssa, né? Que foi mais pra esse lado. Mas assim, eu tenho memória muito clara, assim, né? De quando eu era criança, passando do poente, né? Vocês fazendo parte do poente. O Boi Burro. Como não lembrar do Boi Burro? Eu era criança, assim, eu tenho essas memórias, assim, esses flashes de memórias assim, de quando eu era criança. Que são as referências, principalmente teatrais que eu tenho, né? Que são vocês dois, né? Preto Rezende e meu pai, né? Nós fizemos muito tempo, né, Pedro? Muito tempo Boi Burro. Eu lembro que quando eu vim para o Senta, né, que nós vamos falar nesse instante desse grupo fantástico, né, da história do Centro Culeia Manso. Que completou 35 anos agora em agosto, né? Dia 13 de agosto. 35 anos não é qualquer um. Olha aqui, ó. 35 anos. 35 anos, não é qualquer grupo teatral, companhia de teatro que dá conta de ficar esse tempo todo, entendeu? E eu falo, João, dessas referências aqui no Distrito Federal, né, que eu tive a Calissa, né, a Alice, que a gente sempre fala, né, e você, Preto, né, e tivemos companheiros bons, né, como por exemplo a Isabel Cavalcante, o Paulo Micula, né, Silvano Colli, o Neto, quantas dessas outras pessoas, o Edmilson José, né, a Ivone Nazaré, né? A saudosa Miriam Freitas. Então, nós somos, assim, eu vim de uma geração, né? Não nasci em Planaltina, mas eu vim de uma geração onde eu acabei entrando nesse, eu fui um intruso nesse meio. Aí eu costumo dizer também que foi companheiro nosso, Erasmo de Castro. Nossa, fala demais. Que foi companheiro nosso, parceiro, contracenor. E aí onde entra, João, meu primeiro espetáculo, minha primeira experiência no Centro Culeia Manso, né, que foi a Lenda Goiana, né, em 1992, dirigido e encenado, né? Você também encenou ela, não foi? Em 92? Ou só dirigiu? Não, só dirigi. Só dirigiu, né? Eu lembro que foi a Lenda Goiana, né? Que na verdade era em cima do texto do Carlos Sofredini, né? O Pássaro do Poente, que é em cima de uma lenda japonesa, né? Um conto, né? Um conto de uma lenda japonesa. E aí a gente fez uma adaptação para trazer para a parte goiana, né? Que depois, em tratativas que a gente teve com o Sofredini. Com o Sofredini,
ele também era terrível, né? Ele Tive virou a pra honra gente- de São Fredinho estar aqui, vai encenar para ele, vai fazer uma apresentação para ele. Nós mandamos a solicitação de autorização de fazer o texto dele. Aham. Né? Ele, é tantos dólares. Isso era em dólar. Em dólar, né? meu amigo. Aí a gente já A levou um liberação susto. já fica. A gente já levou um susto, né? E tal. $2.000 na época. Aí depois ele Nossa. falou, aí ele falou assim, a gente falou, a gente vai conseguir. Aí a gente falou para ele, olha, seu Fredinho, só que a gente quer fazer uma versão puxada pelo goiano. Nós pegamos o seu texto e demos um tratamento goiano nele, Goiano. né? Assim, com glossário, né? Aham. Bem Sim, tradicional mesmo. tradicional goiano. Fizemos uma pesquisa, né? Aprofundou Aí ele falou mesmo. assim, olha, eu não gosto que mexam no meu texto. Ai. A gente aí começa, né? Começamos a tratativa de novo e tal. Não, que tal se a gente fizesse uma leitura para você e tal? Ele manda as passagens aéreas que eu vou. Foi. Né? Cara, Hospedagem e tal, todo todo, né? Ele morava em São Paulo e aí ele veio. Nós ensaiamos muito, né, Pepa? Nossa. Muito. E aí ele dedicamos demais para apresentar pro mestre, cara. Aí era condicional. Se ele gostasse, a gente iria apresentar. Se não gostasse, a gente encerrava ali, pronto. E a ideia era rodar todo o Centro-Oeste com um Era uma espetáculo. bala né? só que tinha, né? Aí fizemos até galinha, molho pardo, esse negócio, né, pra ele, pra ver se prendia pela barriga. Primeiro não ganha um pela Aí ele boca. ainda cai da Não ganha pela cadeira, boca. ele ainda cai da cadeira, a cadeira abre as pernas Meu e pronto. Deus. Sério, perdemos Aí perdemos. a autorização. Aí quando ele falou assim, não, depois de toda essa brincadeira, o grupo de vocês é muito divertido, muito, né? Agora vamos falar da tratativa, do que nós viemos fazer aqui. Eu quero ver a leitura de vocês. Cara, fera. Aí sentamos, fizemos a leitura, e não era só uma leitura de coisa não, uma interpretação, Tudo uma performance mesmo. uma né? performance, né? Quando terminamos, ele falou assim, pode fazer, mas eu não abro mão dos De dois. dois milhões." Podia perder. Tiramos leite de pedra, vamos tirar recurso de Nós onde? fizemos. Pra pagar esses $2.000. Mas assim, Aí você nós- parar pra pensar, é uma conquista muito grande, né? Porque o cara, pelo que você tá falando, o cara Ele você caixinha ele os falou, seus textos. ele não deixa mexer. Né? Eu acho que ele era muito da linha do Benedito Rui Barbosa. Aquele ali, ó, bem Ele, caixinha. assim, se você pegar hoje em dia, ele escreveu, né, esse texto em cima, porque ele era um pesquisador, né? Uhum. Faleceu, mas ele tem um trabalho dele na televisão, feito na Globo, chamado Hoje é Dia de Maria, onde tem todo esse trabalho. Então, o diretor que fez, né, a parte da direção e tal, é em cima do texto dele. Então ele não deixava assim, né? Era Qualquer pessoa que faz alteração no texto dele. e ele, né? assim, o texto dele também é amarvado a carne, em cima da coisa. Então é um grande pesquisador, né? Uhum. Um cara que tinha muito a ver com a cultura popular, que era onde a gente bebia água, né, Pepa? Sim, de sim. fazer. Era a Então, nossa fizemos fonte, muito né? bem. A fonte Nossa nossa fonte. era essa. Só para você ter uma ideia, né, de Lenda Goiana a Pássaros do Poente, ficamos mais de uma década com esse espetáculo, apresentamos no Ducina, Medicina. fizemos a temporada no Ducina, né? A gente Ele veio assistir. veio assistir, Aí, sabe? Pepa, nós encomendamos para ele, naquela época lá do Ducina, encomendamos para ele, falando assim, a gente queria que você desse um tratamento, né, nesse texto, para a gente poder fazer um filme. E aí eu vou pensar, mas aí ele faleceu. Foi. A ideia era fazer o filme. Era fazer um Só para filme. você ter ideia, e quem está assistindo entender, olha, o figurino, o nosso figurino, né, ele foi feito no Mato Seco, Nos teatros. no lá. Teatro de Mato Seco, né, os parentes da Isabel Cavalcante, né, que
depois costurado, Ivone Nazaré. Ivone, Nazaré, e tudo ali, uma questão coletiva, né? Cenário, Um coletivo. né? Só para você ter ideia, ó, João Paulo, a sua irmã, no dia 21 de janeiro, a gente reunido na casa da Ivone, justamente trabalhando essa questão do Pássaro do Poente, 21 de janeiro, né? A gente lá, aniversário de Silvano Collor. Aham. Foi lá onde um ilustre cidadão chamado Adi das Virgens, né? Falou assim, vai nascer, a sua mãe grávida, vai nascer no dia do meu aniversário. No dia 28 de janeiro. Nasceu dia 28 de janeiro. E aí é só um dos pontos que vai lembrando, né? Da nossa história, do que passa a vida de vocês, esse ponto aqui. Tá? Então, o Senta com o Leão Manso é tudo isso nessa história. E lembrando, Pepa, assim, que muitas coisas que a gente colocou, né? A gente teve que trazer pra gente e aprender coisas que a gente não estava tão habituados, né? O jogar truco, dançar catira, cantar. E o linguajar? E o linguajar. Ora, incrível, gente. O baiano, o baiano. Laboratório, falar goiano mesmo. A gente Pouco tempo eu estava aqui em Brasília ainda, com sotaque ainda. Não, mas eu fico, meu amigo, a direção aqui, meu amigo, pega tudo, viu? O grande responsável por tudo isso foi seu Guim, né? Seu Erasmo de Castro, né? Seu Guim foi uma figura assim que a gente teve, né, um contato com ele. O personagem dele, né? Exatamente. O personagem dele não tinha no texto. Não existia. E aí colocamos ele, eu aprendi, pelo menos as notas. Eu aprendi a tocar umas notas de catira mais ele para poder ensinar, né? Para dançar catira. Ele ensinou a gente a dançar catira na peça. Então, a peça ela tinha um contexto todo olhando, mas bem raiz mesmo. Bem raiz. Mesmo, né? Bem raiz. Só para você ter ideia, o estudo, para a gente fazer o laboratório, para falar o goiano mesmo, meu amigo, a gente tinha que estudar, tinha que trabalhar. A gente não tinha preguiça, né? Não tinha preguiça. Hoje em dia, pessoas, eu sinto que as pessoas, assim, quando vão fazer teatro, elas têm uma certa preguiça e tal. Eu costumo dizer que o Mabel era muito chato. O Mabel era muito chato, mas Isabel, né? Que a gente era muito pontual. Eu e Isabel, a gente era 15 minutos de tolerância para começar o ensaio. E Paulo Bicula não chegava. E Paulo Bicula nunca chegava no horário. Sabe, Bel? Não aguento, eu sou pontual. Eu falei, calma, Bel. A gente chegava, porque eu fazia o esposo da Bel no espetáculo. Né? Eu vou voltar aqui para a Via Sacra, onde tem uma lembrança, assim, Preto, já falando do Parque do Poente, né? Mas eu vou falar de um momento na Via Sacra, onde eu vi você, cara, assim, se dedicar tanto. Sempre você foi bem dedicado em tudo que você fazia. Na Via Sacra da Criança, em 1994, eu lembro do desafio que foi para fazer a Via Sacra da Criança. Para começar o início da Via Sacra da Criança, ali tem sua mão, sua direção, sabe? Desafiando a gente a fazer um cenário rápido, um cenário que fosse voltado, justamente saísse da linha adulta, né? Para a linha infantil. E que não perdesse a essência da Via Sacra. E não perdesse a essência, que era a preocupação com a nova geração da Via Sacra. Eu lembro da frase que você falou, precisa acontecer a Via Sacra da Criança. Nós não podemos deixar que a nova geração, né, esses meninos fiquem soltos. Pepa, isso foi impulsionado em 1993, eu não era coordenador de geral. Geral não. Eu era da parte da coordenação de encenações. Né? Sim. Então, eu estava na cenografia. Isso. Aí fomos chamados, eu acho que era o Berdan, Nilda e tal, que eram os diretores. Isso. Aí nós fomos chamados para uma reunião lá na Secretaria de Turismo,
onde a Lúcia Flash Lima, né, que era embaixatriz e amiga da Lady Di, né, mulher muito importante, e ela chamou a gente para a gente conversar a respeito desse evento que era a Via Sacra, que era um dos maiores no Distrito Federal, e já estava alcançando coisas no mundo, né? No Brasil inteiro e tal, e que ela queria dar uma força. E nós ficamos conversando numa mesa, como nós estamos conversando aqui agora, e de repente um dos assessores dela, né, falou assim, vocês são quantos? Nessa época a gente já era 1.400 pessoas, né, membros. Então, ela perguntou assim, se a gente conseguisse levar vocês, por exemplo, para uma outra cidade para vocês fazerem, porque era parte do turismo, né, que ela queria implementar fomentar, e tal, né? Fomentar. E aí a gente vai, mas tem que contratar um Boeing, né, para poder aí. e a gente sempre engraçadinho, né, conversando e tal, então muito descontraída essa conversa. Um dos assessores falou um negócio e falou perto de mim, sabe? Eu escutei. Ele falou assim, e se esse Boeing caísse, morresse todo mundo? Nossa, aquilo ali foi tum no meu ouvido, sabe? Eu falei, é mesmo. A gente é passivo de tudo, de tudo, né? De acontecimento e tal. Aí ele perguntou assim, se por acaso viesse faltar vocês que estão à frente, estão fazendo agora, a cidade de Planaltina daria continuidade? Aí você veio, tá, né? Então, eu saí de lá com a pulga atrás da orelha, né? Falei, gente, a gente tem que chamar o Berdan, chamei coisa, nós temos que fazer a Via Sacra da criança, nós temos que deixar essas crianças, né, preparadas para nos substituir. Numa hora a gente vai sair, né? E aí, Berdan, mas não dá tempo, não sei o quê, papapá, isso, 93, hein? Aí eu falei assim, não, mas vamos sair com compromisso, vamos sentar. Um compromisso de 94 a gente fazer. Mas como eu conhecia, né, o meu primo, como eu conhecia a Via Sacra, que era, né? Conhecia e sabia o desafio, que se deixar enrolar, a coisa ia e não saía. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu estou na direção de encenações, né, e tal, vamos fazer um pacto aqui. Se a Via Sacra da criança não acontecer em 94, eu vou cair fora. Quem vai perder o preto? Aí ele falou assim, preto não sei o que, eu falei, se não colocar tudo à disposição para acontecer a Via Sacra da criança, eu tô fora. Com a dedicação, disso aí saiu a motivação de todo o grupo. Todo Aí mundo. o Berdan, né, chamou todo mundo, todos os coordenadores, e falou assim, tem que sair. Né? Tem até promessa que se eu morrer hoje, eu acho que eu vou passar um bom tempo no purgatório. Eu fiz umas promessas que eu não cumpri até hoje. Promessa Para as crianças. Tinha que gravar para ser toda essa parte. A gravação é a mesma. É a mesma, né? Aí nós fizemos, né, final, 93, assim que terminou a Via Sacra, em 93 a gente começou a fazer os preparativos para em 94 tá tudo acertado, né? E aí nós levamos criança para estúdio. Meu Jesus, esse estúdio aqui é maravilhoso, Sabe enorme. O de lá da menor metade, e aquele bandaréu de criança, Deide, que era coordenadora das crianças. Sabe quem estava lembrando também dessa gravação, que fez parte dessa gravação? O Robertinho. Robertinho, ele era dos príncipes. Ele falava Perivaldo, Foi Cristo, né? Foi o Cristo. Cristo. Aí nós escolhemos o Cristo, por exemplo, lá debaixo daquele pé de genipapo, lá na praça. Estava entre o Perivaldo e o Anesmar, que hoje é policial militar, né? Uhum. Assim, o Anesmar era mais tímido e tal, o Perivaldo era mais, né? Mas o Perivaldo precisava de uma peruca. Aí a gente colocou a peruca dele, né, e tal. Enfim, foi assim, um empenho
toda a Via Sacra para acontecer. Quando aconteceu, em 1994, com 111 crianças, Nossa. a Raíssa no No braço, braço, né? Raíssa, Era mais Isabela, uma- é. né, outras meninas. E aí, assim, né? e tinha assim, a direção, tinha coisa, mas tinha o acompanhamento de um menino lá da vila, né? O Valdir, não sei nem por onde ele anda. Ele era o adolescente, quer dizer, era a criança que ia se tornar adolescente e que não pôde, né? Não pôde estar junto, mas atuando. Mas ele ajudava a marcar, a coordenar com criança. Eu falei, olha, a linguajar de criança com criança, né, você fala. E aí ele, como assistente de direção, ele botou quente, sabe? Então, a Via Sacra aconteceu. Eu lembro do desafio que era fazer um cenário voltado a adaptar. Né? Aí a gente já estava no módulo esportivo, tá? Porque 93 foi o ano que viemos para o módulo, 94 foi o ano que viemos para o módulo esportivo. Né? 93, se eu não me engano, a gente foi feito o último domingo de Ramos lá embaixo, lá na igrejinha, tá? O último domingo de Ramos, debaixo de chuva, e aí não tem condições, e vamos para o módulo esportivo. E aí foi onde... Aí vocês fizeram toda aquela parte de cenários que giravam. O cenário que girava. Porque o cenário ele tinha a preocupação. E ali tem um cara, né, dentro da equipe, que eu tenho que falar o nome dele aqui, com um puta de um marceneiro, que era o Abel, né? Fantástico. Eu chegava, eu como coordenador, chegava e dava um desafio, falava, tem que ser feito de uma forma casa de boneco. Infantil, cenário infantil. Cenário que os meninos vão chegar, montamos um cenário onde, na mesma hora que estava o paredão lá, né, para as muralhas, isso se transformava no Palácio de Pilatos. Né? Saía do Palácio de Pilatos, transformava no cenário da Santa Ceia. E aí vai, sabe? Aquela bicho, esse cenário aí, a adaptação de fazer lá em cima o anjo, né? Porque tudo a gente trazia do morro para cá. Do morro, a gente trazendo aquela coisa, tinha que passar para as pessoas o que era lá no morro. E eles faziam, assim, a Via Sacra, o que a gente gasta uma semana fazendo, na Semana Santa, eles faziam em 1h30 o espetáculo do domingo de Ramos, a ressurreição. A ressurreição. Então, só para entender bem essa assim, aí nós tivemos assim, a colaboração de todos esses meninos que fizeram, cantaram, tivemos também a colaboração nas gravações, né, do André Amaro e da Dora Weiner, né? Hoje em dia, Dora Weiner está em Paris, né? E aí? Que é tese. Tem um personagem também que não era do Planaltina e que marcou muito, pelo menos para mim, né? Assim, eu como um dos primeiros mendigos, Lourdes. E Luz Ferreira. Mas ela tá em Olhos d'Água, né? Ela prometeu com esse negócio maquiadora. Ela que trouxe toda essa coisa. Com a coisa. eleição da Via Sacra agora, né, na semana passada e tal, onde a gente saiu. Vamos chegar nesse ponto desse vencedor, né? Ela já mandou o recado, olha, eu vou voltar para a Via Sacra. Né? Tá bom, Lourdes, não sei o que. Lourdes foi uma das primeiras maquiadoras. Ela fez um curso em Londres de maquiagem, de efeitos e tal. Quando voltou, a mãe dela, Dona Aide, que Deus a tenha, queria encenar na Via Sacra. E Luz, mas como é que eu vou fazer e tal? Eu falei assim, você vem com Dona Aide e tal, mas eu não queria o Rafael é de braço, né? Vem, Lourdes, a gente dá um jeito. Tudo dava um jeito. Dava um jeito, né? Tudo a gente não tinha dificuldade. E Lourdes falou assim, aí a Lourdes aproveitou e falou assim, eu vou ensinar os meninos a mexer com a parte da maquiagem, de efeitos, né? E hoje em dia a Via Sacra deixou várias pessoas fazendo essa parte. É um legado dela, que é essa parte da maquiagem. Nós fomos os primeiros mendigos. Eu lembro como hoje eu fui
como surgiu os mendigos dentro da Via Sacra. E era fantástico, né? Fantástico. Loucura. O pessoal achava pra mim e falava assim, morreu. Eu ia. Mas sabia, tinha a técnica, né? Eu tenho um sonho de um dia voltar a ensinar o mendigo na Via Sacra. Eu não sei se eu tenho a mesma. Ela mesma. Sabe? Eu lembro que quando o Lázaro, né, foi para fazer o Lázaro, né, aquela coisa toda, e eu fiquei um bom tempo sem fazer Lázaro. Aí onde eu tenho que falar isso aqui. Um bom tempo sem fazer Lázaro. Em 2005 foi. 2005. A Silberdan também fica um pouco. O Berdan retorna, não é isso? Foi 2005 mesmo, não foi? E o Berdan retorna. E o Berdan retorna e vai para a direção. A gente, você como coordenador, não é isso? E ele tá? veio para as encenações. Que foi em 2003, eu também, nós fomos coordenador em 99, né, em 2000. A primeira coordenação sua, a Via Sacra, não é isso mesmo? Isso. 99, 2000, eu fazia parte dessa diretoria. Você, o Cláudio, a Iraídes, o Wagner Maciel, o Ailton, né, essa turma nossa. Em 2001 saímos, né? Eu saí e você continuou, mas eu me afastei até 2 anos do grupo. Em 2003, foi você que me fez um desafio, né? Eu lembro que eu não queria mais nem, olha, assim, você lembra disso? Eu não queria mais, eu estava assim, você já tinha dado minha contribuição, eu achava que não tinha mais nada para dar para o grupo, para oferecer em trabalho. Isso foi aí onde veio aquele desafio em 2003. Como você falou lá em 94 para o Berdan, né? Que se não acontecesse a Via Sacra da criança que você sairia do grupo... não era sair do grupo, saía da direção. Da direção das coisas, né? Em 2003, quando você me convidou para retornar, eu fiz, não sei se você lembra o desafio que eu fiz. Falei, eu vou, né? Mas nós vamos fazer o cenário do morro acontecer. Nós vamos fazer os palácios, né? Vamos reformar todos os palácios, vamos fazer um trabalho de ponta a ponta e começamos a fazer aquele trabalho de madeira para depois fazer definitivo e vai. Eu, se eu não me engano, o último ano que eu me afastei também, porque a gente vai e volta, né? Mas eu tenho nunca largamos o grupo, mas assim, afastar da coordenação, né? Da responsabilidade em si. O último ano foi em 2007, tá? Que foi um ano bem, vamos dizer assim, um ano bem forte para todos nós do grupo, tá? Que foi um ano de mudança. Eu sempre fui movido a desafio. E tinha um cara que ele extraía da gente. Ele queria o melhor para o grupo. Ele tirava do grupo, de cada um dali, o melhor. Ele sabia o potencial que cada um tinha, que era o Berdan Cardoso. O Berdan chegava para mim em 2006, eu olhei como hoje, ele falou assim, não tem mais condições de estar levantando Cristo no carro de aço. Tem que fazer uma estradinha, tem que subir com um guincho, com um caminhão, Berdan, como é que vai fazer isso, Berdan? Como que nós vamos botar uma estrada no morro, subir lá, tá, tudo naquele morro era pela frente, nunca por trás. Foi esse o desafio. Saímos, eu lembro como hoje, saímos do ensaio, ele falando isso, tem que fazer. Eu encontrei um cara lá no pé do morro e falou assim, amanhã a gente vai tentar. Amanhã você pode estar aqui amanhã, 7 horas da manhã no morro? Isso é domingo, na segunda. Posso. Eu vou trazer aqui um engenheiro, um cara, nós vamos fazer isso aí. Tá? Dito e feito. Com 4 dias, a estrada estava pronta. Deus é tão maravilhoso que Ele dá a oportunidade. Vai desafiar de fazer, aumentar o platô, porque mudar a 7ª estação, que não cabe mais, aquela coisa. Vai fazer o caminho lá por trás, aquela coisa. Então, esses desafios hoje, dentro do Grupo Via Sacra, tem que voltar. Sabe? Aquela coisa de você pegar e desafiar. Dizer assim, você tem o potencial, né? Confiar, né, Pepa? Confiar nas pessoas, entregar e confiar. De suma importância essa coisa. Não fazer só por fazer. Exato. Né? Tem toda essa história. A gente está na pandemia, né? E estamos aqui
graças a Deus, vacinados, com máscara, Sim, com álcool isso, e tal. tomando todos os cuidados. Todos os cuidados, mas assim, a gente tem que pensar em como faremos a próxima Via Sacra de uma maneira... É um desafio. É um desafio. Né? É um Então nós desafio. temos que já começar a pensar e aceitar as sugestões e tal, como é que nós vamos fazer essa condução. Né? Porque a gente precisa que as pessoas saiam também dessa parte, assim, tem muita gente deprimida. Sim. Né? Pós-pandemia, que não acabou, ela não vai acabar. Exato. Ela não vai acabar, isso aí vai estar sempre, mas a gente precisa se adaptar. Exato, Eu acho que a vida tem que começar a ter sua normalidade. Eu acho que com a Via Sacra não cabe. Eu penso, tá? Com toda a responsabilidade que temos, que nós sempre fomos responsáveis, o grupo sempre foi responsável, né? E você, meu amigo, Deus, mais uma vez, eu falo que é Deus, porque de tudo que você já passou, eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Porque são praticamente 3 décadas. Mais de 3 décadas que estamos numa caminhada, né? E eu sou testemunha de tudo isso. Quando eu cheguei, assim, um dia que eu em casa fiz um vídeo, uma chamada de vídeo para você, chapa, gente, para, negócio de chapa, acaba isso. Acaba, isso não é questão de, a Via Sacra para mim não é uma questão de eleição, né? A Via Sacra é uma questão de doação, de dedicação, né? De vida. Eu falei, temos que fazer um vídeo, uma chamada, e dizer para Preto. Eu falo isso aqui sem... Estamos aqui porque acreditamos que a retomada da Via Sacra passa por você. Essa retomada, Preto, não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Não cai uma folha se não for da vontade do Pai. E essa folha que está caindo agora na Via Sacra é para florescer. É uma folha que ela vem justamente para dar vida. Olha a responsabilidade que você tem de ser coordenador geral pós uma pandemia, após 2 anos sem a Via Sacra acontecer. Acho que isso nunca aconteceu, né? Nunca. Ficar 2 anos Após 2 dessa anos. maneira sem Então, acontecer. eu acho que é a hora da unidade, é a hora de buscar, é a hora de abraçar. E nós estamos num caminho, porque em 2023 vamos completar 50 anos de grupo. Sim, uma 50ª. Então nós... meia década. Então a gente tem que já pensar e tal, né? Para fazermos essa grande festa, que é uma festa. Sim. Né? E tem um desafio maior, viu? Além de tudo isso, tá? Que eu falo a palavra resgatar mesmo. Resgatar o grupo às suas origens. Suas origens de evangelização, do tudo por Cristo, né? Do tudo por Maria, do tudo pela Via Sacra, que é o nosso grito de guerra, que sempre foi, sabe? Esse resgatar, tá aí, cara. Eu acho assim que quando a gente colocou o nome da gente para poder concorrer, né, à direção, a gente planejou, assim, bem pé no chão, as propostas, né? Então tem algumas propostas lá que tem esse resgate. São 36 propostas, depois as pessoas podem entrarem em algumas páginas, até na própria página da Via Sacra, né? Exato, disponibilizar para a gente ir conduzindo isso, né? Que são 2 anos só de mandato. Então, assim, essas 36 propostas, né? De resgate, de tratamento com as pessoas que se afastaram, que querem voltar. Né? A própria lista. O acolhimento. A própria lista vai de ser muito espera, importante. né, Pepa? Sim. Que era uma coisa assim, a gente publicizava isso, né? Então as pessoas sabiam, olha, A eu sou o transparência. 13º A transparência. a ser chamado, ninguém está passando na minha frente. Né? Então, Que assim, é isso a transparência do... Exatamente. É uma coisa que sempre foi mistificada dentro da Via Sacra, né? Que o pessoal fala, tô na lista de espera, mas aonde você tá na lista de espera? Ninguém, de um tempo pra cá, mas a gente não sabia cidadão onde é aqui, que ó, tava. esse cidadão aqui, assim, lá em casa, a gente sempre teve
a nossa vida sempre foi pautada dentro da Via Sacra. Aham. Né? Cida, Raíssa, né? Um Raíssa pequeno. Eu lembro quando foi para a Raíssa nascer, o Berdan, a gente ensaiando domingo de Ramos, não sei se você lembra, e o Berdan, epa! Raíssa tá nascendo, vai! Eu saí de dentro do túmulo do Lázaro, no ensaio para ir, dentro do túmulo do Lázaro para ir. Né? Esse aqui, para nascer, a gente estava fazendo, sabe o que a gente estava fazendo? Para João Paulo, quando foi para João Paulo nascer, finalzinho de tarde, né, para a noite, a gente estava fazendo uma amostra, onde é o auditório da administração, tá? A gente estava fazendo alguns fragmentos do Pássaro do Poente, né? E me falaram, olha, a Cida está sem treinador para o João Paulo nascer. Está sem treinador. Eu falei, mas eu não posso sair daqui agora não. Nós temos um compromisso de apresentar, sabe, alguns fragmentos. Então, a história um pouco dos meus filhos, né, da minha família, passa muito pela sua vida. Isso é verdade. Passa muito pela sua vida. Tanto que os meninos antes chamavam tio Preto. Né? Falava, eu chegava e falava, o Preto é meu irmão. Eu falava para eles, o Preto é meu irmão. Né? E os meninos falavam, tio Preto, tio Preto, tio Preto, tio Preto. Raíssa, mais, né? E o João, ele sempre teve uma dificuldade, porque o João nunca foi muito na linha das artes, né? O João foi para a linha da engenharia, né? E a Raíssa sempre mais ali naquela linha das artes. E eu fiz o desafio, né? Eu lembro que teve uma coordenação que me chamou, depois desse tempo todo, de 2007. Foi 2016. 2016, né? Depois de 2007, né? Que infelizmente aquele ano foi um ano muito triste para a gente, foi um ano que nós perdemos o Berdan, né? E todo aquele momento me deixou muito traumatizado, era loucura. Para mim me arrasou. E eu falei, eu acho que meu tempo de Via Sacra deu. Eu falava para os meninos, Deus chegou, né? Aí quando foi 2016, né? Nós fomos convidados pela Mayra a assumir, né? Nós fomos convidados a retornar para o morro. Eu falei assim, eu vou com uma condição. E João Paulo seja o meu vice-coordenador. Então, eu queria que o meu filho trabalhasse comigo. Essa coisa de família, né? Eu queria que o João trabalhasse comigo lá na coordenação. Né? Que ele era o momento, sabe? De eu tentar passar para ele pedagogia, mas não deu. Eu estou lembrando aqui, João, sabe do quê? De uma foto que a gente fez, era uma coisa de publicidade, né? O Elmore, que é um grande fotógrafo, ele queria uma foto num acampamento, né, onde tivesse chuva e tal. Eu lembro você pequenininho, lona, e você gritando assim, da linda foto, né? Eu lembro. E fomos fazer chá, sabe onde foi essa foto? Lá no Buritis 3. Foi no Buritis 3, no Buritis 3. Depois de Lilica, né? Tia Lilica, né? Fomos fazer essa foto lá. E eu lembro assim, você gritando assim, eu não sabia se você estava gritando porque estava te molhando muito. Figuração. Figuração. Incrível. Eu tenho memória assim, da Via Sacra, quando meu pai ficava falando sobre isso, porque assim, eu sempre fui muito apaixonado pela Via Sacra. Mas eu nunca fui, assim, quando era criança, eu participei muito da festa da criança, como Barrabás. Foi apóstolo também na festa da criança. Porém, mas assim, eu nunca fui tão assim, curtido com esse negócio de arte e tudo mais, cultural, eu nunca fui. Mas eu sempre gostei muito de ver a Via Sacra. Eu sempre fui de ver a Via Sacra. Não perco um ano. Eu vou todo ano, eu tô lá, todo ano eu tô assistindo. Né? Então assim, eu sempre fui muito apaixonado. E quando meu pai me chamou, eu falei, pai, bora. Não sei como a gente vai fazer, mas vamos. E assim, foi uma experiência muito bacana. Assim, a gente ficou 2 anos. Eu fiquei 2 anos, né? Acho que o pai ficou 3, eu fiquei 2. Eu fiquei 3, você ficou 2. Eu fiquei 2 anos, né? A gente coordenei 2 anos com meu pai. E eu vi assim, de quando eu era pequeno, eu lembro, a gente falando aqui agora, eu lembro quando, no dia do falecimento do Berdan, né?
do falecimento não, do velório do Berdan. A gente também tava tendo aquela loucura da Via Sacra e tudo mais. Foi Meu pai uma coordenando. quarta-feira. Meu pai coordenando, a gente tava no morro, arrumando as coisas do cenário e tudo mais. Eu tenho essas memórias gravadas, sabe? Assim, porque fez parte da minha vida, fez parte da minha infância. O Berdan, cara, o Berdan era da nossa casa e tudo mais, né? Então, assim, essas coisas assim que eu tenho muito gravado, porque a Via Sacra, como meu pai falou, fez parte da minha vida. Né? Eu nasci no período da Via Sacra, né? Todo ano meu aniversário dá no período, tem ensaio da Via Sacra. Meu aniversário já deu na sexta-feira da Paixão, então assim, isso faz parte da nossa história, da minha família, né? Da nossa história. Preto, deixa eu fazer um relato aqui, só pra gente... Eu tenho que fazer esse relato. Eu lembro como hoje, tá? Eu orgulhoso, eu fui desafiado, tanto naquela época eu fui desafiado. Estava eu, você, o Berdan e Paulo Micuro. Vê se você puxa um pouco a sua memória. 2h30 da tarde, daquele fatídico dia, né? 2h30 da tarde. Eu fui desafiado, né? Vamos dizer assim, fui desafiado por Berdan para a gente fazer a estrada por trás, aumentar o platô e fazer aquilo. E naquele dia, eu lembro como hoje, eu mostrando a ponte que fizemos, né, o caminho por onde ia passar, e aí subimos a frente do morro, né, e lá em cima, cansado, o Berdan estava bem ofegante naquele dia. Subimos, tal, e fomos mostrar a estrada, que é a estrada do fundo, né? Olhou ali, e tinha uma coisa que eu tinha com o Berdan. A gente tinha uma coisa que ele era mas muito forte, que era o horto das oliveiras. Ou ele mexia com aquilo. De botar as árvores, onde preparar o horto, né? E eu embutido com o morro, tô lá, né? E aí vocês vistoriaram tudo que tinha feito nesse dia, e eu falei assim, eu não vou conseguir fazer o horto. Isso era na quarta-feira, não foi isso? Ele faleceu na terça, né? Na terça, isso. E aí foi o seguinte, e eu não consegui mexer no horto, fazer. Sabe? E aí foi onde eu cheguei e falei assim, poxa, podia o Berdan fazer o outro. E aí foi onde veio a notícia, né? Tá? Chegou pra mim, eu no morro. A gente teve... Uma coisa muito chata, a gente tá falando aqui, mas é preciso falar. Mas assim, é uma pessoa que a gente tem que falar, porque fez parte da história, claro. E é uma lembrança boa. Assim, ele tem lembranças boas. Só lembranças boas. Eu também. Cara, só lembranças boas de uma pessoa como ele, cara. Né? Esse bate-papo não poderia aqui não falar do Berdan. Aqui não tem como a gente não falar. Né? E o sangue corria nas veias dele, corre na minha, né? Nós somos primos primeiro, né? O pai dele é irmão do meu pai. E a gente sempre teve uma ligação, ele mais velho do que eu, ele odiava isso. Mas eu sempre fazia questão de lembrá-lo, né? Que ele era mais velho do que eu. E aí, assim, eu lembro que a gente fez a Via Sacra o Domingo de Ramos, né? No próprio Domingo de Ramos, ele já estava assim, meio ofegante e tal, a gente notava, e cobrando dele essa questão dele se... Né, eu voltei a fazer Lázaro no Domingo de Ramos porque ele pediu para ele voltar a fazer o Lázaro. Naquele ano. Aí o que aconteceu, nós fomos declarados patrimônio imaterial naquele ano. Naquele ano. E aí, na terça-feira, olha só como é que as coisas acontecem. Na terça-feira, na parte da manhã, era meu aniversário, 19 de março. Né? E aí, nós fomos ao morro fazer essa parte da vistoria e tal. E aí, aconteceu que ele não resistiu naquele dia, né? Faleceu. Muito forte. Muito forte. No outro dia, sepultamos. Eu lembro que o velador foi até na igrejinha. Com toda a dor, né?
E no- precisava continuar. E na Não quinta-feira, podia parar, porque a Santa e na Ceia, quinta-feira a Quinta-feira gente tinha já está em ceia. cena. Porque era vontade dele que aquilo ali Também, acontecesse na época. também. Ele não ia admitir nunca que parasse. Nunca. E nós também, Também não não. poderíamos, Não né? poderíamos. Assim, eu sei que foi uma das encenações que mais me marcou, mais me doeu. Eu acho que pra todo De mundo. fazer, Eu acho que né? todo mundo, assim, sabe, Preto? Porque que nem a gente tava falando, que o Berdan ele fez parte dessa. Ele é parte Ele da história é grandíssima. não, Olha, tudo que você lembra das coisas. A geração. Eu vou lembrar uma coisa aqui que ele fez, né? E que quase ninguém nota isso na Via Sacra. Se você me perguntar, Preto, qual a parte da Via Sacra que você mais gosta? Né, uns falam, o encontro de Jesus com Maria, outro, Verônica, enxugando o rosto e tal. Eu gosto também. Uhum. Mas o que você mais gosta? Eu falo assim, olha, uma cena que nós criamos, né? Assim, nós criamos não, porque o Berdan criou. E eu só dei um foco de lupa, que era Lilica, nossa amiga Lilica, que era Lilica, que Deus a em tenha. comum, né? Que Deus a tenha. Lilica, Mãe de todos nós. exato, né? No encontro das piedosas. Então, assim, o Berdan falou assim, Lilica, você vem com uma cuia, com um pouco de água, para levar para o Cristo, né? E aí você vai tentar dá-la para o Cristo. Mas só que o soldado vai vir e bater a mão. Não vai deixar. Não vai deixar. E essa cena ficou marcada, você entendeu? Então, assim, as pessoas vinham... Ele enxergava detalhes. Exato. Aí eu falei assim, Bertão, mas não está dando para ver. Vamos fazer uma coisa mais com lupa, né? Então, assim, a gente não conta para a Lilica, né? Ela vai tentar, e aí a gente combina com o menino para ele meter a mão no ensaio. E aí... E a pelona, né? E ela brigando, não sei o que, eu falei, é isso, né? Bertão, então... É isso, nós vamos fazer. Então é uma cena que, sabe? São Até hoje coisas, né, eles que fazem traz uma a- pequena coisa, né? Um gesto. Detalhes, assim, né? Um Que detalhezinho. faz tudo. Detalhezinho. Então, a gente fala aqui, nesse bate-papo, quantas pessoas, quantos personagens nós falamos, né? E o Preto sempre se reinventando. Eu falo porque o reinventar, que muitas vezes a gente chega a um ponto e fala assim, poxa, cansei, né? Estou cansado, não vou mais mexer com isso, não vou mais mexer com aquilo. Mas não dá conta não, né, Pedro? E aí, há 10 anos atrás, o Preto chega na cidade, a gente tinha perdido, né, um ponto de referência nosso, né, que era o auditório. O auditório, hoje, graças a Deus, nós temos um complexo cultural, com um palco, com estrutura. Tem estrutura. Mas a gente tinha um auditório da administração. Era ali onde fazia nossas apresentações, né? Mas quando não foi mais possível fazer, vem o teatro, É um mini teatro. o mini teatro, Lieta né? de Ló. Lieta de Ló. E aí é o momento da gente saber o porquê, essa inspiração dentro da sua casa. Dentro da sua casa, na sua casa, dentro da casa dele. O acesso para a sala, não é isso? Exatamente. Tem toda essa coisa de fazer isso e o porquê, né? Mesmo com tanto tempo de luta, já um cara consagrado, que você é consagrado. É um puta de um profissional. Eu tenho orgulho de falar isso de você e vou falar sempre, me emocionar sempre que tiver de falar. Porque quem vivenciou décadas, quem conviveu décadas contigo, sabe o quanto que tu é humano e o quanto que tu é profissional em tudo que tu faz. Obrigado, É? Pepa. Então, Eu prometi que eu não ia chorar. o Tieta de Ló, o Tieta de Ló, quando ele vem, né? Ele não vem por um capricho seu, ele vem para uma necessidade Nossa, né? nossa, Da cidade. de ator, Da né? cidade. De uma nova geração, sabe? Uma nova geração. Hoje, por exemplo, nós vamos ter a oportunidade de trazer aqui a Isabel Cavalcante,
para bater um papo sobre a formação Essa de nova outras geração, né? habilidades, dessa nova geração de Língua arte de cênica, trapo. língua de trapo. Vamos ter a oportunidade de trazer para bater esse papo. Mas, Preto, que inspiração foi essa, cara? Primeiro eu quero mandar um beijo, um abraço pro pessoal que trabalha lá no Complexo Cultural de Planaltina. Sim, Juninho E tal, que fizeram aniversário agora, né? Então, assim, parabéns! Parabéns pro Complexo Cultural pela vitória. A luta nossa, né? Assim, de todos os artistas, de todas as pessoas empenhadas nesse movimento cultural. Então, Sim. Parabéns. E agora, falando do Lieta de Ló, como surgiu, na realidade, vocês que sempre pertenceram ao Grupo Cultural Santa Clara Manso, mesmo enquanto comunidade, sabendo assim das dificuldades que eu tinha enquanto professor de escola pública, como coordenador de alunos, né? Fazendo essas apresentações, uma hora debaixo do pé de manga, uma hora numa quadra esportiva, numa hora, sabe, assim, no redemoinho. Pé de né? manga. Pé de manga. É o burro. Exato. Então, assim, meu pai, né? Meu pai faleceu em 1990. Ele foi um grande incentivador, assim, da parte de cenografia, das coisas, das peças que a gente fazia e tal. E aí ele falou assim, gente, mas eu vejo o Preto pra lá, pra cá com esses meninos, não tem um lugar para ensaiar. Uma hora eles estão num lugar, no funções, daí a pouco o administrador despeja eles. Aí não sei se estão lá na outra parte, despejam eles. Outra hora estão numa garagem, não tem, né, pra lá, pra cá e tal. Aí chamou meus irmãos, o Elias, o Vicente, o pessoal falou assim, olha, nessa nossa casa aqui, no nosso quintal, a gente tem aqui um espaço, e aí eu vou marcar aqui de tanto por tanto, para o Preto, no futuro, construir um espaço de ensaios, né? Para ele não precisar de ficar pedindo, né? Sujeitar. Aí eu achei aquilo tão bonito, tão fofo, né? E aí ele faleceu em 90, isso cozinhou, né? Quando foi em 2010 para 2011, a gente já estava bastante avançado com o propósito do espaço. A gente já tinha feito um chão, um negócio lá para poder ensaiar, uma cobertura e tal, na garagem e tal. E aí em 2011, dia 22 de outubro de 2011, nós inauguramos. Aniversário agora. A gente inaugurou com a peça Girança, esse espaço, né? Um espaço pequeno, ele tem 10 metros por 7,5, né? Aí eu dividi, metade palco, metade público, né? São 40 lugares, né? Então, a gente inaugurou. E aí, vamos inaugurar, qual nome vamos dar, né? E aí a gente pensou, né? Tinha um formato de teatro, mas não era um teatro e tal, né? Aí não tinha, né, nessa coisa, não tinha camarim. E aí eu, mãe, tem como a senhora ceder 1,5 metro da cozinha para eu poder fazer um corredor camarim? Ela, 1 metro. Eu, não, 1,20 metros. Aí acabamos fazendo isso, né? Esse camarim corredor de 1,20 metro. E aí eu falei assim, minha mãe sempre foi uma grande incentivadora da área cultural, do teatro principalmente. E ela sempre ia assistir as peças, né? Lá no auditório da administração. Enfim, e aí eu chamei meus irmãos e falei assim, olha, isso daqui só foi concretizado devido a muito esforço de todos nós e tal, mas assim, é um espaço de memória, né? Então, a gente podia dar o nome de Lieta de Ló, que pegava o nome da minha mãe, Maria Rezende Cardoso, que tinha o apelido de Lieta,
e o nome do meu pai, Elias Cardoso de Oliveira, que tinha o apelido de Ló. Então ficou Mini Teatro Lieta de Ló. Então eu sou preto de Lieta e preto de Ló. E que hora, que inspiração, né? E aí é um espaço que completamos agora, 10 anos. E o espaço que virou referência. Precisa ele é bem pequenininho. Porque foi um período que dentro de Planaltina não tinha mais o espaço, porque o auditório tinha fechado. E não tinha um complexo cultural. E aonde que ia fazer Eles faziam poucas coisas na rua, né, Pedro? Sim. Mas na tempo da chuva, por exemplo, ele não fazia, não tinha como fazer, né? Então a gente precisa de um abrigo, uma coisa. Meu pai sempre falou isso, né? Olha a visão, né? a visão do homem. O pai sempre... Aquele mesmo Você fazia sempre- caixão lá naquela época. Você sempre foi xodó, viu? Você sempre foi xodó do seu pai, do seu pai. Né? Então, E da minha mãe também. Minha mãe também seu era- pai e sua mãe, sim. Preto, eu era de sua casa. Exato. Era, eu. Assim, E assim, a anuência assim, dos meus irmãos, né? Que bacana sim, é isso, é né? isso. Assim, eles são compromissados com Mas isso. vocês né? três, pelo amor de Deus, eles cara. eles são assim muito antenados com essas coisas, né? De apoiar. Receberam o vamos apoiar. recado, né? É. Mas e veio lá, olha lá o seu pai plantando, sua mãe, toda essa questão. Então, gente, essa é a história do Lieta, do mini teatro Lieta De Ló. de Ló. O Né? Pedro, eu tenho uma vontade tão grande, ultimamente, nessa pandemia, eu aproveitei para poder fazer algumas coisas que eu tinha deixado para trás, né? Assim, eu falei, vou estudar, né? Vou fazer inglês, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí eu falei assim, uma coisa que eu quero muito, que eu gostaria muito, era de escrever roteiro, né? Peças de teatro, assim, tinha as ideias e tal, mas escrever mesmo, né? Fui fazer umas oficinas muito legais, assim, eu até sugiro que as pessoas que queiram fazer, procurar o James Forte. Aqui no Distrito Federal? Aqui no Distrito Federal. Uhum. O James é um professor fantástico e ele é dramaturgo, né? Tem várias peças escritas e tal, e eu fiz algumas oficinas com ele e acabei finalizando com um texto, né? Agora é escritor. Dramaturgo, tem um texto chamado Sebastião que conta a história de um grupo de teatro, né? Que vai fazer é contratado pela administração para poder montar a peça de São Sebastião. Nossa história. E aí conta a história do santo, mas assim, meio, enfim. Eu pretendo Contar a história do padroeiro. Exatamente, eu pretendo montá-la, né? Quando tudo isso acabar. E, assim, eu acho que esses desafios que você vai propondo para você mesmo, né? Eu comecei a estudar audiovisual. Então, assim, eu estou muito interessado em fazer filmes, roteirizar as coisas. E uma das coisas que eu quero escrever é a história de meu pai e de minha mãe. Como surgiu né, o casamento deles, que é fantástico, tem uma onça no meio. Por isso que se você pegar a logomarca do Santa Clemança, do Mini Teatro Lieta de Ló, você vai ver uma patinha, né? Aí a patinha, né? Aí falou, essa patinha aí é do leão. Eu falei, não, essa patinha não é do leão. O leão, essa patinha aí é da onça. Né? Mas o que é? Eu falei, não, isso eu vou contar no momento certo. Na hora certa vai contar. Você sabia que minha mãe criava uma onça aqui em Planaltina? Aqui no Planaltina. Ao lado do museu não tem aquela casa que agora acho que é da família do Salviano? Sim. Aquilo lá era o Hotel Resende, era da minha mãe e do meu avô, né? E aí tinha muitos bichos, muitas coisas. E minha mãe tinha uma onça de estimação. Onça de estimação. E aí vem da pata. Aí essa onça aí foi o que aconteceu, assim, né? Do envolvimento do meu pai e minha mãe. Depois eu vou contar isso. A hora certa, né? A hora certa. Vamos lá? Vamos. Preto, a gente queria agradecer a sua presença aqui. Acho que esse foi o podcast que a gente mais conversou, acho que. Porque aqui a gente tem muito assunto. Acho que se a gente fosse parar mesmo, vamos começar a contar a história, a gente ia passar horas e Eu horas. acho que vai ter a aqui, segunda. Podemos fazer. Vamos fazer a segunda etapa do podcast com o Preto Resende. Vamos fazer assim, Preto, porque assim foi uma
que nem eu já tava falando pro meu pai, então tô querendo chamar o Preto, vamos chamar o Preto. Eu falava pros meninos aqui, né, Vinícius? Falava, gente, tem que chamar o Preto, tem que chamar a Isabel, o Preto, porque esses são pessoas que Marcaram gerações. Então, assim, e o objetivo do nosso podcast é esse, né? Trazer pessoas que marcaram gerações, pessoas que tragam coisas pra gente. O primeiro que eu faço, tá? Privilégio, né? Porque assim, o nosso pensamento sempre foi esse. Vamos trazer pessoas assim que contem a história de Planaltina. Não só de Planaltina, Conta mas sua federal, história, conta né? a sua história. Né? Então assim, nosso objetivo, eu sempre tive isso com meu pai. Falar, pai, a gente tem que trazer o Preto. Trazer o Preto. E quando deu a oportunidade, a gente falou, opa, trazer o Preto. Mas eu posso mandar um beijo, então? Pode, Você para agora. Eu quero mandar um beijo pros meus netos. Oh. Eu tenho 3 netos que eu, sabe assim, que são o xodó no meu coração. Então eu quero mandar um beijo pro meu querido Felipe Franco. Beijão no seu coração, meu querido. Um beijão no coração também para o Gabriel Franco. Beijão. Vovô ama muito vocês. E um beijão para o meu neto Ian Alves Moura. Grandão tá, hein? Né? Que tá um rapazinho já. Beijão no coração. Vovô ama muito vocês. Isso aí. Então, Preto. Gente, encerramos aqui o podcast com o Preto Rezende. Essa figura aqui, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que representa Planaltina no Distrito Federal, A cultura. na cultura, em todos os sentidos, tá? Essa pessoa fantástica. Obrigado, Pedro.